O sol ainda nem havia alcançado seu ponto mais alto quando Lula chegou à feira. As barracas coloridas, o cheiro forte de tempero e fruta madura, o burburinho natural das manhãs agitadas, tudo parecia ter ganhado um novo tom com a presença dele. Sorridente, ele caminhava com passos lentos, cumprimentando os feirantes com apertos de mão firmes, frases prontas e aquele carisma que os flashes adoram. Ao seu redor, um batalhão de câmeras registrava cada gesto. Microfones estendidos, jornalistas narrando ao vivo, celulares erguidos por curiosos. Tudo muito bem coreografado. Ele estava ali para mostrar que seguia com o povo. "Bom dia, companheiros", disse, estendendo a mão para um vendedor de laranjas. "Feira é o coração do Brasil." A recepção era amistosa, quase ensaiada. Alguns sorriam de volta, outros apenas observavam. Mas havia uma presença, silenciosa e invisível, aos olhos da comitiva, que destoava daquela encenação coletiva. Encostada ao lado de uma banca de verduras, estava ela, uma mulher de rosto abatido, olhar profundo. Suas roupas eram simples, o cabelo preso de forma apressada. Ao seu lado, duas crianças, um menino e uma menina, seguravam suas mãos com força. A menina carregava uma boneca suja no braço. O menino, uma sacola plástica completamente vazia. Eles não sorriam, não acenavam, apenas olhavam. Ela não se movia. Observava Lula como quem enxerga além das câmeras, como quem não esperava promessas, nem acenos. O olhar dela não era de curiosidade, era de espera, e não de agora, de muito tempo. Aquele silêncio dela dizia tudo. E Lula ainda não fazia ideia do que estava prestes a ouvir. Se essa história já te prendeu até aqui, é porque ela precisa ser ouvida. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder o que vem a seguir. Isso ajuda a levar essa mensagem ainda mais longe. Lula caminhava confiante, sentindo que dominava o ambiente. A cada passo entre as barracas, mais câmeras se voltavam para ele. Mas então, algo no canto da visão o fez parar. Aquela mulher parada, firme, com duas crianças coladas ao corpo e a sacola vazia na mão, chamava a atenção não por gritar, mas pelo silêncio que carregava. Ele a reconheceu, não o rosto, mas o tipo, o olhar de quem vive o peso real da vida que a política quase nunca alcança. Se aproximou com seu velho jeito de quem tenta soar próximo, empático. Curvou-se levemente, forçou um sorriso de conveniência e soltou em tom quase de brincadeira: "Tá tudo caro aqui também, né, companheira?" Ela o olhou nos olhos, demorou um segundo, respirou fundo. Não havia ironia em sua voz nem agressividade, só uma firmeza que vinha da dor de quem já não tem mais nada a perder. Tá caro, sim, e o senhor me mandou não comprar." A voz dela cortou o ar. Ela deu um passo à frente. O olhar não tremia. "Mas se eu não comprar, meus filhos comem o quê?" As palavras não ecoaram como ataque. Ecoaram como verdade. Uma verdade que não precisava de volume. Bastava existir. E ela existia ali, entre uma sacola vazia e dois olhinhos famintos observando tudo. Lula, por um instante, pareceu surpreso com a firmeza daquela resposta, mas rapidamente recompôs o semblante. Tentou manter o tom calmo, a postura controlada. A multidão ao redor já se espremia, os celulares apontados. O som ambiente parecia sumir diante da tensão crescente. Com um leve gesto com a mão, como quem tenta apaziguar, ele respondeu: "O que eu quis dizer, minha querida, é que quando o povo se recusa a pagar o preço, o mercado se ajusta." Ela nem piscou. O tom da voz era o mesmo, mas a dor por trás das palavras agora era visível até nos olhos. "O povo já se recusou, presidente. O povo já deixou de comprar carne. Já deixou o ovo de lado. O arroz virou luxo na mesa. A gente deixou de comprar faz tempo." Lula respirou, tentou abrir a boca para intervir, mas ela não deixou. E o preço continuou subindo. Sabe por quê? Ela deu meio passo à frente, mantendo o olhar fixo no dele. Porque quem não sente fome acha que tudo é estratégia.
Naquele momento não era mais uma conversa, era uma verdade sendo dita com a força de quem vive o que os números não mostram. E o povo ao redor sentia isso, na pele, no bolso, no prato vazio. A tensão já havia tomado conta do ambiente, mas agora o clima mudava de vez. Não havia mais sorrisos políticos nem encenação. Havia confronto, direto, cru, real. A mulher com os olhos levemente marejados não elevava o tom, mas cada palavra que saía de sua boca cortava como navalha. O senhor já voltou para casa com uma criança dizendo que está com fome e sem R$1 no bolso? Lula deu um passo atrás, pequeno, quase imperceptível, mas quem estava atento percebeu. Sua equipe, mais ao fundo, se entreolhou, inquieta. Nenhum deles se aproximou. Todos sabiam que aquele momento estava sendo gravado, que cada segundo se tornaria manchete. E sabiam também que ele não tinha resposta pronta para aquilo. A mulher ajeitou a sacola vazia no braço, como quem segura um escudo. Não havia raiva. No rosto dela havia cansaço. Um cansaço que mora na alma de quem já chorou de fome, escondido dos filhos. Ontem eu botei água no feijão com farinha e chamei de sopa. Lula a olhava em silêncio. Os rostos ao redor estavam sérios, atentos, absorvendo cada palavra. E ouvi o senhor dizer na televisão: se tá caro, não compre. Ela agora estava firme, com os pés plantados no chão como raízes. Me diz, presidente, o que eu deixo de comprar, se eu já não compro nada? A pergunta ficou no ar, como uma sentença, como um soco seco no peito. E ninguém, nem Lula, nem sua equipe, nem a imprensa, foi capaz de quebrar o silêncio que veio depois. Lula respirou fundo. A voz da mulher ainda ecoava ao seu redor, e ele sentia a pressão daqueles olhos fixos, não apenas dela, mas de todos que agora o cercavam em silêncio. Tentou recuperar o controle da situação com o tom de quem já falou diante de multidões, de quem carrega anos de discurso na ponta da língua. A gente está tentando resolver isso, com medidas econômicas. Começou mantendo o tom brando, como se cada palavra precisasse soar racional. Redução de impostos, incentivos para a produção. O mercado vai se equilibrar, companheira. Mas antes que pudesse concluir a frase, ela ergueu a mão suavemente e o interrompeu. Sua voz agora era firme, pausada, cortante. O senhor fala de número, eu falo de fome. A multidão não se mexia. Era como se o tempo tivesse parado ali. O senhor fala de mercado, eu falo de criança. A mulher abaixou os olhos por um segundo, depois voltou a encará-lo com ainda mais intensidade. O senhor fala de Brasil, eu falo da minha casa. As palavras batiam como marteladas. Não vinham da indignação pura, mas da verdade dolorida de quem vive o lado da vida que nenhum gráfico representa. E naquele instante, por mais que Lula tentasse, não havia resposta política que coubesse naquela conversa. Se você também sente que essa mãe falou por milhões de brasileiros, deixa aqui nos comentários uma palavra que represente esse momento para você. Pode ser justiça, verdade ou o que vier do coração. Sua voz importa. E eu quero muito ler o que você tem a dizer. O tempo parecia ter congelado. Nenhum som da feira conseguia atravessar a tensão daquele círculo formado ao redor da mãe, das crianças e de Lula. E foi então, no meio daquele silêncio carregado de verdades não ditas, que uma voz pequena, suave e inocente atravessou o ar como um raio. A filha mais nova, agarrada à barra da blusa da mãe, puxou com delicadeza e perguntou baixinho, sem entender o peso do momento, mas sentindo o vazio do estômago: mãe, vai ter janta hoje? A mulher congelou, engoliu seco. Seus olhos brilharam, mas ela não chorou. Havia dignidade demais naquele silêncio. Lentamente, virou o rosto em direção a Lula e, com a voz embargada, mas sem perder a firmeza, disse o que ninguém ali esperava ouvir: responde para ela, presidente. Não era mais um embate, era uma entrega, era um pedido, não de comida, mas de consciência. Lula abaixou o olhar. Os ombros dele pesaram.
A expressão de quem, por um momento, entendeu que não existia discurso capaz de justificar aquela pergunta. E ali, diante da pergunta mais simples e mais profunda que uma criança poderia fazer, o silêncio foi a única resposta. E todos ao redor sentiram que aquele silêncio doía mais do que qualquer palavra. Do lado direito da barraca de verduras, um feirante que havia parado de trabalhar só para ouvir aquela troca de palavras, deu um passo à frente. Seu rosto era marcado pelo sol. As mãos calejadas seguravam um pano de limpeza sujo de terra. Ele respirou fundo, olhou diretamente para Lula e falou alto, sem hesitar, com a voz embargada pela indignação de anos engolidos em silêncio. O povo não aguenta mais discurso bonito. A gente quer respeito. Só isso. O impacto foi imediato. Era como se alguém tivesse destravado a garganta de todos ao redor. Em segundos, os murmúrios começaram a se espalhar como uma onda que tomava conta da feira. Ela falou por todos nós. Isso aí é coragem. Chega de encenação. Lula permaneceu parado, em silêncio. Sua equipe já não tentava mais controlar a situação. Não dava. Ali, naquele instante, a voz do povo não precisava de microfone. Estava cravada na dor daquela mãe, na fome daquela criança e agora no desabafo de quem há anos acorda antes do sol para ganhar o mínimo e ainda assim é ignorado por quem diz representar sua luta. O ambiente já não era mais um passeio político, era um tribunal popular. E as palavras ecoavam com o peso de uma sentença coletiva. Lula respirou fundo, tentando recuperar alguma dignidade no meio daquele vendaval de verdades. Sua voz saiu mais baixa, quase sussurrada, com um tom forçado de compaixão que já não encontrava espaço naquele ambiente lotado de olhares críticos e corações cansados. Eu entendo a dor de vocês, disse, como quem procura encerrar a conversa com diplomacia. Mas a resposta veio sem hesitação, reta, direta, cortante. Não, presidente. O senhor pode imaginar, mas nunca vai entender. Lula tentou manter a expressão firme, mas a voz da mulher seguiu, como um martelo cravando cada palavra na consciência coletiva de quem assistia. Quem entende, não fala, não compre. Ela deu um passo à frente, o olhar fixo no dele, sem raiva, apenas uma certeza inabalável. Quem entende pergunta, como posso ajudar? E foi ali, naquele instante, que a conversa terminou. Não por falta de resposta, mas porque não havia mais nada a dizer. Se essa fala final te arrepiou como arrepiou a todos ali, escreve nos comentários como posso ajudar. Às vezes, a mudança começa com quem escolhe escutar de verdade. Sua voz pode inspirar outros. Lula permaneceu em silêncio por alguns segundos, o suficiente para que todos sentissem o peso daquelas últimas palavras. Seus olhos evitaram os da mulher, e sua expressão, antes confiante e pública, agora era a de alguém que carregava um baque interno. Sem resposta, sem discurso pronto, ele apenas assentiu com a cabeça, como quem reconhece que foi vencido por algo maior do que argumentos, a verdade. Obrigado, companheiros, murmurou quase inaudível, enquanto ensaiava um aceno. Sua equipe, visivelmente desconcertada, se aproximou rapidamente tentando envolvê-lo, puxá-lo para longe do centro da cena. Mas os olhos do povo ainda estavam sobre ele. Ninguém sorria, ninguém aplaudia. Não havia vitória naquele gesto. Havia apenas a retirada silenciosa de um homem confrontado pela realidade que não aparece nos relatórios de gabinete. A câmera de um feirante firme no canto da banca continuava gravando, sem cortes, sem filtro. Em minutos, o vídeo já circulava pela internet, sem legenda, sem edição, porque não precisava de nada disso. A imagem falava por si, o silêncio falava por todos. E aquela mãe, com os filhos ao lado e a sacola ainda vazia na mão, tinha acabado de dizer tudo o que o país precisava ouvir. O vídeo se espalhou como fogo em palha seca. Em poucos minutos, estava nos grupos de WhatsApp, invadindo os stories, estampando manchetes.
Não havia música de fundo, nem edição, nem filtro, só a verdade crua. O rosto da mulher firme, a pergunta da filha pura, a resposta que calou o presidente. Era tudo o que o povo precisava ver para se sentir representado. Milhares de comentários pipocavam a cada segundo. Ela foi a voz de milhões. Quem tem fome não quer teoria, quer comida. E isso não foi uma cena, foi a realidade batendo de frente com o poder. A imagem da sacola vazia virou símbolo. A frase da criança virou manchete. A fala da mãe virou grito. E a ausência de resposta virou história. Um vídeo que não pedia legenda. Um momento que o Brasil inteiro jamais esqueceria. Se essa história te tocou, se em algum momento você sentiu um nó na garganta, deixe seu like e se inscreva no canal. Não é só por engajamento. É para essa mensagem chegar a quem ainda finge que não vê. E se você achou que isso foi forte, o que vem a seguir vai te deixar sem chão. Prepare-se.